Bom, pessoal, então, nós estamos hoje nós vamos dar o último assunto da primeira unidade, encerramos a nossa primeira unidade com a aula de hoje, e aí a atividade conclui a nota da primeira unidade. Então, assim que acabar a aula, já vão ter a última atividade avaliativa dessa primeira unidade disponível para vocês fazerem, valendo 2 pontos. A gente conclui a nossa primeira avaliação. Está ok aqui. Tá ok. 2 pontos ou 2,5, professor? A primeira valeu 2,5, a segunda 2,5, a terceira 3, Ah, beleza, porque eu pensei que cada uma valeria 2,5 pontos. não, a passada valeu 3. Ah, beleza. Ô, professor, e quando vai ser a primeira prova do senhor? As provas já estão sendo. As provas são essas avaliações essas atividades que eu coloco. Uhum. Então, toda semana tem alguma atividade que aí somando fecha a avaliação, né? Então, a gente vai fechar a avaliação com a atividade de hoje. Hoje, quando entrar a atividade de hoje, a gente fecha a primeira unidade. Aí é só somar as notas que você recebeu das atividades Ah, e sim, fecha a entendi. avaliação, Entendi. Obrigado, professor. ok? Então, a nossa avaliação é processual, é toda semana tem um pedacinho da avaliação para ser feita. Então, vamos lá. Então, vamos encerrar o assunto dessa primeira unidade com a exponencial. Então, nós vimos a forma retangular, né, que é a mais comum, né, z igual a x mais y. Vimos a forma polar, que é módulo de z é igual ao módulo de z vezes cosseno do ângulo θ mais i seno do ângulo θ, né? Ou seja, a forma retangular, a forma polar, e hoje nós vamos ver a forma exponencial. Então, o desenvolvimento em série de Maclaurin, válido para todos os valores reais na variável x, nós temos algumas funções que a gente já conhece lá do ensino médio, né? Nós temos e elevado a x, na forma de série, que é somatório n de 0 até infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. Então, a exponencial e elevado a x é dada por esse somatório aí, 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais etc. Então, essa série dá a exponencial e elevado a x. Temos também essa série de Maclaurin, que é a forma do cosseno. Cosseno de x, em forma de série, nada mais é do que o somatório n de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n, sobre 2n fatorial, que em somatório ficaria 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, mais etc. Até o infinito. Então, a função cosseno também pode ser escrita nessa forma de série aí. E temos também a função seno. O seno de x, que em série fica somatório n de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. E aí fica x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, mais etc. Então, conhecendo essas três séries, A1, A2 e A3, com o conhecimento dessas três séries, nós podemos a constante de Euler é um número irracional compreendido entre 2 e 3, ou seja, só essa constante de Euler vale 2,71828, etc. E ela é dada por essa série aqui, a série 1, onde o x é igual a 1, né? Então, se eu coloco no lugar de x igual a 1, eu tenho
a constante de Euler, que vai ser 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, e assim por diante. Então, aí nós temos essa série aqui, né? Que é essa série 1, substituindo o x por 1. Então, nós temos 1 sobre n fatorial, que é 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, e etc. Vamos tomar o desenvolvimento de e elevado a x para escrever e elevado a z, com z complexo. Se e elevado a z já tivesse significado para z complexo, então teríamos com y real, então, pegando o z apenas a parte imaginária, né, e elevado a y, então nós teríamos o seguinte, então vamos pegar o e elevado a x e escrever como se fosse e elevado a z. Então, no lugar do x, eu vou botar y, né? Então, escrevendo y no lugar do x, eu vou ter, antes era x elevado a n, então vai ficar y elevado a n sobre n fatorial, e aí vamos fazer o desenvolvimento dessa série aqui, né? Então, vai ficar 1, né? Quando n for 0, todo número elevado a 0 dá 1, então, sobre 0 fatorial, que é 1, então 1 sobre 1 dá 1. Depois, 0 fatorial é 1, né? Depois passa a ser 1, 1 fatorial é 1, então vai ficar y, né? Porque y elevado a 1 é y. Depois, y elevado a 2 sobre 2 fatorial, y elevado a 3 sobre 3 fatorial, e assim por diante. Mais infinito. Então, nós apenas pegamos aquela série 1 e escrevemos no lugar do x e y. E aí, nós podemos arrumar isso aí, né? Desenvolver essas potências aqui, em alguns casos, né? Então, aqui, i ao quadrado é menos 1. Então, ó, por isso que apareceu esse sinal de menos aqui. Ó. I ao quadrado é menos 1. Aqui, i elevado a 3. I elevado a 3 é menos i. Então, no lugar do i elevado a 3, ficou menos i. y3 sobre 3 fatorial. I elevado a 4 é 1. Então, ficou y elevado a 4. I elevado a 5 é i, né? Lembre-se que a potência de i, a potência i, é aqui, é i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8. Então, é só sair nesse sentido aqui, fazendo a contagem. Aqui é i elevado a 1, aqui é i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, e aí vai. Então, é só seguir nesse sentido aqui a contagem. A gente tem os i, né? As potências de i. Então, i elevado a 4 é 1, i elevado a 5 é i, então ficou i. I elevado a 6 é menos 1, então apareceu esse menos aqui de novo. I elevado a 7 é menos i, e aí está se repetindo, né? Mais infinito. Então, escrevi no lugar de x, coloquei y e desenvolvi a série. Aqui eu posso arrumar agora, parte real, separar os números que são apenas reais com os números dos números imaginários. Então, fazendo essa separação. Então, admitindo ainda que seja possível rearrumar os termos dessa série, pondo juntos os termos reais e separando os termos imaginários, obtemos o seguinte. Então, e elevado a y vai ficar só os termos reais. 1 menos y ao quadrado sobre 2 fatorial, mais y4 sobre 4 fatorial, menos y6 sobre 6 fatorial, e etc. Né? Que ainda vai ter mais termos reais. Né? Mais i, coloquei os termos imaginários separados, colocando i em evidência. Então, mais i sobre o y, menos y3 sobre 3 fatorial, mais y5 sobre 5 fatorial, menos y7 sobre 7 fatorial, mais etc. Então, eu escrevi e elevado a y como série, e essa série eu separei em duas séries, uma série de números reais e outra série
com a parte imaginária, né? A parte real e a parte imaginária. Daí, nós podemos ainda arrumar da seguinte maneira, né? Ou seja, em vista de 1 e de 2, nós temos o seguinte: e elevado a y é cosseno de y mais i seno de y. Observe que o cosseno é 1 menos x2 sobre 2, mais x4 sobre 4, menos x6 sobre 6. E o seno é x3 sobre 3, invertendo os sinais, menos x3 sobre 3, mais x5 sobre 5, menos x7 sobre 7. Então, eu tenho o cosseno desse jeito e o seno desse jeito. Ou seja, cossenos são pares, então, potência 2 com 2, potência 4 com 4, potência 6 com 6. E perguntando os sinais de mais, menos, mais, menos. O seno são potências ímpares, né? Então, menos 3 com 3 fatorial, mais 5 com 5 fatorial, menos 7 com 7 fatorial. Então, quando a gente chegou lá no exponencial complexo, a gente separou real e imaginário. Observe que aqui é 1. O x eu posso escrever y, né? É um número real também, y. y2 sobre 2, mais y4 sobre 4, menos y5, 6 sobre 6. E aqui é y, lá era x e x. Então, aqui é y, menos y3 sobre 3, mais y5 sobre 5, menos y7 sobre 7. Ou seja, isso aqui é o cosseno de y, lá era cosseno de x, aqui vai ser cosseno de y, e aqui seno de y. Então, posso fazer essa substituição. Então, e elevado a y nada mais é do que a soma de cosseno de y mais i seno de y. Então, esse é meu e elevado a y. Daí, essas considerações servem como motivação para definirmos a função exponencial. Fazemos isso tomando a relação 4 como ponto de partida. A definição da exponencial, no caso de um exponencial qualquer, então agora para um exponencial qualquer z igual a x mais y, é feita de maneira a manter a propriedade aditiva da exponencial real. Então, nós lembramos que existe essa propriedade aditiva do exponencial de dois termos reais, né? E elevado a x1 mais x2, nada mais é do que e elevado a x1 vezes e elevado a x2. Então, nós sabemos que isso acontece com a exponencial de funções reais, né? Então, definimos, então, a exponencial de e elevado a z para um número complexo z qualquer, x mais y, mediante a expressão. Então, e elevado a z vai ser igual. Quem é z? É x mais y. Então, é igual a e elevado a x mais y. Usando essa propriedade, significa e elevado a x vezes e elevado a y. Como e elevado a y é isso aqui, é? Então, ficou e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Então, está aí. A nossa exponencial, e elevado a z, nada mais é do que e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Então, nós temos essa representação para a exponencial de um número complexo z, né? Então, e elevado a z é e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. E aí nós temos as propriedades. Então, nós temos que ter as seguintes propriedades. Da definição que acabamos de dar, da exponencial, e das propriedades das funções reais, seno e cosseno, e e elevado a x, decorre as seguintes propriedades da exponencial complexa. Então, uma exponencial complexa, e elevado a z1 vezes e elevado a z2, mantém a propriedade de que é igual a e elevado a z1 mais z2. Né? Então, a propriedade aditiva da exponencial. E elevado a menos z nada mais é do que 1 sobre e elevado a z. E e elevado a z elevado a n nada mais é do que e elevado a nz. E o e elevado a z sempre vai ser diferente de zero, do mesmo jeito que e elevado a x sempre é diferente de zero, e elevado a z também sempre é diferente de zero. Né? Não tem como zerar uma exponencial
elevado a z. E o módulo de E elevado a z é igual a E elevado a real de z, ou seja, eu estou dizendo aqui que o módulo de E elevado a um complexo qualquer, ou seja, 2 mais 3i, isso nada mais é do que E elevado a 2, que é E elevado à parte real de z. Então, E elevado a 2 mais 3i é E elevado a 2. E E elevado a z é igual a 1. Para que E elevado a z seja igual a 1, isso só ocorre se z for igual a 2 vezes kpi, onde k é qualquer número inteiro, né? Então, se z for igual a 2kpi, isso sempre vai dar igual a 1, né? Porque nós sabemos que E elevado a z é E elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Então, para que isso seja igual a 1, isso aqui tem que ser igual a 1, ou seja, x tem que ser 0, né? X tem que ser 0. Então, x tem que ser igual a 0. E aqui, o y tem que ser igual a π. A π ou... A π não, a 2π, né? A 2π, ou 4π, ou 5π, ou 0, né? 0, 2π, 4π, por aí vai, né? Ou seja, 2kπ, 2kπ com k variando de 0, 2, 4 e por aí vai, né? Porque se for 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então 1 vezes 1 dá 1, né? Que aqui vai ser 1, elevado a 0 é 1, aqui vai ser 1, 1 vezes 1 dá 1. Se k for 2, não, k pode ser 1, 1, 2, qualquer número real, 3, porque já tem um 2 daqui, né? Então, K0, K for 1 dá 2π, cosseno de 2π também dá 1, aqui também dá 0, e por aí vai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui, né? Para que isso aqui ocorra, ou seja, Z é igual a 2kπ, né? 2kπ, porque o x vai ser 0 e o y vai ser 2kπ. Então, como eu estou dizendo que é Z, o Z é formado por x mais y, por isso que apareceu o i aqui. E aqui não tem, porque é que eu estou dizendo quem é x e quem é y. Aqui eu estou dizendo quem é Z. Então, foi isso aí, a aula de hoje, né? Uma aula bem curtinha. Agora a gente vamos mostrar aqui essas propriedades aqui, a validade dessas propriedades. Então, de onde... Vamos demonstrar aqui algumas propriedades dessas. Não vou demonstrar todas não, porque tem atividade para isso lá, que vai aparecer para vocês. Vou demonstrar algumas. Então, essa primeira aqui. Provar que E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2 é igual a E elevado a Z1 mais Z2. Então, provar essa daqui primeiro. Então, vou mostrar que E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2 é igual a E elevado a Z1 mais Z2. Ou seja, eu vou sair de um e vou chegar no outro, né? Então, fazendo Z1 igual a x1 mais y1i e Z2 igual a x2 mais y2i, nós vamos ter E elevado a x1 mais y1i vezes
é elevado a x2 mais y2i. E aí nós temos isso aqui igual a e elevado a x1 vezes cosseno de y1 mais i seno de y1 vezes e elevado a esse aqui, né? Então vai ser e elevado a x2 vezes cosseno de y2 mais i seno de y2. Então, resolvendo isso aqui nós temos, posso juntar a parte real com parte real, x1 vezes, vou fazer isso, x1 vezes e elevado a x2, vou apagar esse negócio que eu escrevi aqui. Então, escrevi, juntei esse com esse, e vezes essa parte toda com essa daqui, né? Cosseno de y1 mais i seno de y1 vezes cosseno de y2 mais i seno de y2. E aí, aqui eu já posso aplicar a propriedade, já que aqui é só termo real, então a gente já sabe que em um termo real a exponencial se mantém, é mais x1 mais x2, isso é válido para termos reais. E aqui eu vou fazer a distributiva, né? Esse com esse, esse com esse. Então, pegando só a parte real, vai ser cosseno de y1 vezes cosseno de y2, né? Esse com esse. E agora, esse com esse aqui, i vezes i dá menos, seno de y1 vezes seno de y2. Vou botar um colchete aqui, porque eu vou fechar aqui. Então, fiz a parte real, né? Esse com esse e esse com esse. E a parte imaginária, mais i, vai ser esse com esse aqui, cosseno de y1, seno de y2, cosseno de y1, seno de y2, mais esse com esse, cosseno de y2 com seno de y1. Cosseno de y2, seno de y1. E aqui, identidade trigonométrica. A identidade trigonométrica diz que isso aqui, cosseno de y1, cosseno de y2, menos seno de y1, seno de y2, nada mais é do que cosseno de y1 mais y2, mais i. Aqui, cosseno de y1, seno de y2, mais cosseno de y2, seno de y1, nada mais é do que seno de y1 mais y2. E aí, nós sabemos, né, já que, sabendo que e elevado a y, e elevado a y, era igual a cosseno de y mais i seno de y, né? Nós sabemos disso, que e elevado a y é cosseno de y mais i seno de y. Então, isso aqui, cosseno de y1 mais y2, seno de y1, y2, nada mais é do que e elevado a x1 mais x2, nada mais é do que e elevado, vou tirar esse parênteses aqui, do que e elevado, então isso é elevado a, antes era y, né? Aqui vai ser y1 mais y2, y1 mais y2, i, né?
Era só y, y, né? Então, é y1, y2, i. E aí, nós temos o quê? Aqui, agora eu posso juntar, né? Aqui eu posso juntar o produto, conservo a base e somo os expoentes, né? Então, aqui é igual a e elevado a x1 mais x2 mais y1i mais y2i, né? Fiz a distributiva aqui. Então, aqui, agora, posso juntar, organizar da seguinte maneira. E elevado a x1 mais y1, né? Que é esse termo aqui com esse, mais x2, esse termo com esse aqui, mais y2. E aqui nós temos que isso aqui é Z1, e esse outro é Z2. Então, nós temos isso aqui é igual a Z1 mais Z2, que foi de onde a gente saiu, né? A gente saiu de quem? A gente saiu de E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2 e queria chegar em E elevado a Z1 mais Z2. Chegamos E elevado a Z1 mais Z2. Então, eu saí desse aqui e chegamos nesse aqui. Então, está aí provado a primeira propriedade. Vamos voltar aqui. A segunda propriedade é mais simples ainda, né? E elevado a menos z igual a 1 sobre z. Então, eu quero provar que E elevado a menos z é igual a 1 sobre z. Então, se z é igual a x mais y, então, menos z vai ser igual a menos x menos y, né? Então, z é igual a x mais y, menos z é menos x menos y. Então, E elevado a menos z é igual a E elevado a menos x menos y, que é igual... Bora. Que é igual a E elevado a menos x vezes cosseno de menos y mais i seno de menos y. Então, só fiz escrever na forma de exponencial, né? Então, isso aqui é menos E elevado a menos x vezes E elevado a menos y mais i seno de menos y. Então, aqui, menos x é a mesma coisa que C1 E elevado a menos x, né? Aqui é um termo real. Se é termo real, eu posso usar a propriedade. É a mesma coisa que E elevado a x. 1 sobre E elevado a x. E aqui, como o cosseno é uma função par, tanto faz cosseno de menos y como cosseno de y. Então, fica cosseno de y. E seno é uma função ímpar, então seno de menos y é a mesma coisa que ser menos seno de y. Então, vai ficar menos i seno de y. Então, tem isso aqui. Então, resultou em cosseno de y menos i seno de y sobre E elevado a x. Mas ainda não está do jeito que eu quero, né? Isso aqui tem que virar isso, né? Então, isso aqui eu posso multiplicar pelo conjugado disso aqui. Então, multiplicando pelo conjugado, eu tenho cosseno de y mais i seno de y, e aqui cosseno de y mais i seno de y.
Então, multipliquei tudo pelo conjugado, né? Não altera nada, porque ele dividido por ele mesmo é 1, é como se estivesse multiplicando por 1. Só que, aparentemente, visualmente muda. Quando eu faço essa multiplicação aqui, vai ficar cosseno de y vezes cosseno de y dá cosseno ao quadrado de y. E menos i vezes seno de y vezes i seno de y, i com i dá menos, com esse menos fica mais, seno de y vezes seno de y vai ficar seno ao quadrado de y. Então, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de y. E os termos cruzados, esse com esse, aí, vai ficar i cosseno de y, seno de y, e esse com esse, i cosseno de y, seno de y negativo. Então, corta os termos cruzados, né? Então, só vai ficar só cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vou botar aqui. Então, essa multiplicação resulta em cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y. Então, vocês podem fazer com calma, que realmente vai resultar nisso. E embaixo é só colocar, né? É elevado a x. Então, ficou e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. E aqui, a identidade trigonométrica, a primeira identidade trigonométrica, diz que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, isso é igual a 1. 1 sobre e elevado a x, cosseno de y mais i seno de y. Ou seja, isso é igual a 1 sobre e elevado a z, né? Isso aqui é e elevado a z. Então, 1 sobre e elevado a z, onde eu queria chegar. Então, eu saí de e elevado a menos z e cheguei em 1 sobre e elevado a z. Então, só fiz substituição. Veja que quando eu uso as propriedades que eu já conheço, eu uso quando eu tenho a forma real, né? Então, aqui eu não poderia já mudar para baixo, porque aqui é um número complexo. Eu não sei se é válido essa propriedade para número complexo. Eu estou provando que é válido. Então, eu peguei, separei. Quando eu separei aqui, eu só tenho um termo real. Então, eu posso usar a propriedade que eu já sei de real. Então, esse desce. E aqui, não. Aqui eu apenas usei o conhecimento cosseno de um número real. Isso aqui é número real, y. Então, cosseno de menos y, o cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos y é cosseno de y. Seno de menos y, o seno é uma função ímpar. Veja que eu estou trabalhando com isso aqui, com o termo real, né? O complexo está aqui, no i, né? Então, aqui é seno de menos y. Então, seno de menos y é uma função ímpar. Então, esse menos sai de dentro do seno. Então, menos i seno de y. Aqui, eu fiz a multiplicação pelo conjugado, né? Então, eu tenho isso aqui, multiplico pelo conjugado. Por quê? Porque eu estou multiplicando isso aqui, é como se fosse 1, né? Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, quando eu multiplico qualquer coisa por 1, não altera nada. Então, eu estou só alterando visualmente, né? Então, quando eu fiz a multiplicação, fazendo a distributiva, eu cheguei em uma função real. Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y. Uma função real. Isso aqui, primeira propriedade trigonométrica que a gente aprende lá no ensino médio, né? Que é igual a 1. Então, acabou-se. Observe que aqui ficou o número complexo é elevado a z, né? O exponencial de um número complexo é elevado a z. Então, 1 sobre e elevado a z. Então, não podem querer já aplicar a propriedade que a gente já conhece com um número complexo se a gente não provar, né? Então, tem que lidar sempre com o número real para poder trabalhar, chegar no complexo e provar que a propriedade é verdadeira. Então, aqui, a mesma coisa, eu vou pegar e elevado a z e vou aplicar a propriedade como se fosse número real para poder chegar nessa propriedade aqui. Sair de e elevado a z elevado a n para e elevado a nz, né? Eu vou pular essas duas aqui. Vamos para essa daqui, que é mais interessante, né? O módulo de e elevado a z é igual a e elevado a real de z. Então, vamos ver essa daqui. Senão não vai dar tempo.
E essa do módulo a gente vai usar bastante. Então, vou para ela logo. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Então, o módulo de E elevado a Z é igual a E elevado a real de Z. Então, isso, eu vou provar essa porque é uma propriedade que a gente vai usar bastante, né? Então, Z eu vou chamar de x mais y, e aí eu tenho módulo de E elevado a x mais y. Ou seja, o módulo vai ser vou escrever primeiro, vou escrever como módulo ainda. Então, vai ficar E elevado a x cosseno de y mais i seno de y. Né? Então, eu estou saindo disso aqui e quero chegar nisso aqui. Então, quem é E elevado a x mais y é E elevado a x cosseno de y mais i seno de y. Isso aqui é igual a E elevado a x, fazer a distributiva aqui, ó. Cosseno de y mais i E elevado a x seno de y. Então, fiz a distributiva aqui, esse vezes esse, esse vezes esse. Agora, eu vou usar a propriedade do módulo. O que é que o módulo diz? O módulo diz que é raiz quadrada da parte real ao quadrado. Então, E elevado a x cosseno de y ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E elevado a x elevado a x seno de y ao quadrado. Então, observe, eu peguei e usei a propriedade, né? Então, a propriedade diz, né, módulo de x mais y é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, lembre da propriedade do módulo. Né? Módulo de z é igual ao módulo de x mais y, que é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Não bota o i, não, viu? Tem gente que bota o i e se atrapalha todo. É parte real mais parte imaginária. Então, parte real mais parte imaginária. Então, parte real mais parte imaginária ao quadrado. Então, isso é igual. Fazendo aqui, aqui veja que só tem números reais. E elevado a x é real, cosseno de y é real, E elevado a x é real, seno de y é real. Então, eu posso fazer aqui, usar a propriedade dos reais que a gente já conhece, né? Então, dois números reais elevado ao quadrado é o quadrado desse vezes o quadrado desse. Então, vai ficar E elevado a x ao quadrado, que dá E elevado a 2x, e cosseno ao quadrado de y. Mais a mesma coisa aqui. E elevado a x ao quadrado, que dá E elevado a 2x, vezes seno ao quadrado de y. Seno ao quadrado de y. Fator comum em evidência. E elevado a 2x, vezes cosseno ao quadrado de y, mais seno ao quadrado de y. Nós sabemos que esse termo aqui vale 1, primeira identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é 1. Então, isso vai dar igual a raiz de E elevado a 2x. Ou E elevado a x ao quadrado, né? Observe que aqui é E elevado a x ao quadrado, que é a mesma coisa de E elevado a 2x. Raiz de E elevado a 2x ou E elevado a x ao quadrado, nada mais é do que E elevado a x, né? Corto o 2 com a raiz. Então, sobra E elevado a x. E quem é elevado a x é nada mais do que E real de z, né? X, né? A parte real de z. Então, está provado. Eu saí de E elevado a z, fui, cheguei em E elevado a real de z. Então, observe, quando vocês pegarem um problema que seja E elevado a qualquer número complexo, vamos dizer, 5 menos 3i,
não precisa fazer isso aqui tudo. Sabendo dessa propriedade, eu já sei direto que isso aqui resulta em E elevado a 5. E se eu pego a coisa mais complicada ainda, E elevado a 4, cosseno de π sobre 3, mais seno e seno de π sobre 3. Aí quem é isso aqui? Isso aqui vai ser E elevado a 4 cosseno de π sobre 3. E aí você pode ver quem é cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é meio, né? Então isso aqui dá E elevado a 2, né? Cosseno de π sobre 3 é meio, né? Cosseno de 60. Então, observe o quanto de trabalho você economiza, porque se você tivesse que fazer isso aqui tudo, tal, até chegar no seu resultado. Então, aqui eu já cortei caminho, já sei que é elevado a 2. Então, é elevado a isso aqui, é elevado a 2. Então, bastante útil essa propriedade, a gente vai utilizar ela mais adiante. Mais adiante a gente vai usar essa propriedade. Alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então, hoje eu dei uma aula bem curtinha, para a gente fechar esse assunto, que eu não queria entrar em um assunto mais na frente, né? Porque aí já fica mais organizado para a segunda unidade, o próximo assunto. Então, próximo assunto, já entramos na segunda unidade, vamos aproveitar para fazer a chamada, já que estamos com um tempinho. Então, abra o microfone e fique de olho aí no chat, se alguém tiver sem microfone, vocês me avisam aí se a pessoa está presente ou não. Ana Carolina. Presente, professor. Ok. Porque nós temos na sala 24 alunos, e são 33, então está faltando... Está faltando 9 alunos, né? Anne. Presente, professor. Ana Maria. Presente, professor. Arthur. Arthur, faltou? Está Bruno presente. Moura. Arthur está presente. Arthur Presente, professor. Bruno Moura. Presente, professor. Daniela. Presente, professor. Davi. Estou aqui, professor. Ok. Emanuele. Presente, professor. Emerson. Presente, professor. Stephanie. Presente, professor. Gabriel da Silva. Gabriel da Silva Magalhães. Não. Gabriel Nascimento. Presente. Giovanni. Não. João Gabriel. Aqui, professor. Joyce. Não. Jonas Machado. Não. Jonas Souza. Presente, professor. Caroline. Presente. Laísa. Não. Letícia Viana. Ela está presente, professor. Ela Laísa tá colocou no presente? chat. Isso. Letícia. Presente, professor. Luiz Felipe dos Santos. Presente. Luiz Felipe Ribeiro. Presente. Maicon Alves. Presente, professor. Maicon das Neves. Presente.
Marcos Gabriel. Marcos Gabriel? Não. Matheus Felipe? Não. Miqueias? Não. Natan? Para a gravação aqui. Esqueci de parar a gravação.